Tua língua pode Bom dia aos ouvintes, irmãos em Cristo Jesus, amigos, conhecidos, aqueles que estão assistindo pela primeira vez. Hoje nós vamos continuar o curso Deixe a Bíblia Falar. Nós temos que, como cristãos, seguir o que está contido na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus para a sua criação. Então não devemos ir atrás de ensinamentos humanos que vai de encontro ao que está a Bíblia, e sim ao encontro. Na lição 1, nós vimos que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela foi inspirada por Deus, pelo Espírito Santo, a servos de Deus que a escreveram a toda a vontade de Deus para a sua criação. Na lição 2, nós vimos como devemos estudar a Bíblia, alguns tópicos de como ler, interpretar o que Deus disse, estudar, ver a vontade de Deus. Na lição 3, nós vimos a aliança mosaica, a grande aliança do Velho Testamento, que ela foi exclusiva para o povo de Israel. E hoje, e no Novo Testamento, a aliança cristã. Nós vimos também na lição 3 que a aliança de Deus com todas as nações, ou seja, com a sua igreja, aqueles que aceitarem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, aqueles que acreditarem na Bíblia como a palavra de Deus, acreditarem em Jesus Cristo e no seu Evangelho. Na lição 4, nós vimos a divisão religiosa, que já existia no primeiro século. Jesus Cristo já profetizou sobre isso, os apóstolos falaram, e existe hoje muitas divisões religiosas, homens desviando da vontade de Deus biblicamente, saindo da Bíblia e falando muito das suas vontades e opiniões pessoais, criando igrejas, divisões, e essa não foi a vontade de Deus. Jesus Cristo falou na Bíblia lá que ele edificaria a sua igreja, uma igreja única, e ela iniciou no livro de Atos. Na lição 5 e 6, nós vimos como é a igreja bíblica, a igreja de Jesus Cristo. Na lição 7, nós vimos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Na lição 8, nós vimos o pecado e os seus resultados. Tudo biblicamente, tudo na Bíblia. Na lição 9, nós vimos as boas novas do Evangelho. Na lição 10, nós vimos a fé que Deus realmente quer. E na lição de hoje, a lição 11, nós vamos ver o batismo bíblico, o batismo que está contido na Bíblia, ensinado por João Batista, Jesus Cristo e depois pelos apóstolos. Vimos até aqui que o salário do pecado é a morte e que todos pecaram, portanto, todos merecem a morte. Tudo isso escrito na Bíblia. A condenação para aqueles que não se reconciliam com Deus será a morte eterna, no lago do fogo e enxofre. Será a segunda morte, pois a primeira será a morte física e a segunda será a morte espiritual. Haverá choro e ranger de dentes, trevas junto com o diabo e seus anjos. Portanto, definitivamente separados de Deus por toda a eternidade. Mas há esperança para não se ter essa morte eterna, e veremos a respeito disso nessa lição. O pecado criou um abismo separando o homem de Deus. Jesus Cristo construiu a ponte entre nós e Deus, ao sofrer a nossa punição. Ou seja, Jesus recebeu o nosso salário, que é a morte, ao morrer na cruz por nós pecadores. Essa ponte construída por Deus nos fará atravessarmos esse abismo que nos separa de Deus. Como então atravessar esta ponte para chegarmos a Deus? O primeiro passo é crendo, que significa acreditar em Jesus Cristo e no seu Evangelho como Senhor e Salvador e obedecer aos mandamentos estipulados por Deus, escritos no Novo Testamento da Aliança Cristã. Então, acreditar e obedecer. O segundo passo é se arrependendo de uma vida em pecados. Se arrependendo é o primeiro passo que se dá àquele que crê em Jesus Cristo e em seu Evangelho. O arrependimento é a primeira obra do acreditar em Cristo. Quem acredita em Cristo nas palavras do Evangelho, no Novo Testamento da Bíblia, o primeiro passo é o arrependimento, acreditar em Cristo. O arrependimento é a firme decisão de deixar em definitivo o pecado e passar a seguir a vontade de Deus. Qual seria então o próximo passo para atravessar a ponte? Depois de eu crer, me arrepender, qual seria o próximo passo? O
próximo passo é se batizar. As seguintes perguntas sobre o batismo precisam ser respondidas à luz da Bíblia. O que a Bíblia diz sobre isso? E buscaremos respondê-las biblicamente nesta lição. São elas as perguntas: como o batismo deve ser feito? Por que ser batizado ou qual é o propósito do batismo? Quando ser batizado? Quem deve ou pode ser batizado? Há quantos batismos? Primeira pergunta a ser respondida é: como o batismo deve ser feito? No mundo religioso de hoje, pratica-se o batismo de diversas formas, principalmente por aspersão, que no grego é hantizo, não sei se é essa a pronúncia correta, o batismo por derramamento, o sheó, e por imersão, que vem da palavra grega baptisma. Mas no Novo Testamento, na Bíblia, então, portanto, a palavra grega usada indica a forma pela qual o batismo deve ser realizado. Essa palavra é baptisma, significa imergir. Temos, assim, uma palavra que não foi traduzida do grego para o português, e sim transliterada. Então, o batismo bíblico é por imersão, é o baptisma. João Batista praticava o batismo por imersão. Vejamos o que está registrado pelo apóstolo João, lá no seu Evangelho, capítulo 3, versículos 22 e 23. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. Jesus Cristo também batizava junto com seus apóstolos. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas e o povo vinha para ser batizado. Aqui eles estavam batizando o batismo de arrependimento. Precisava de muitas águas porque era por imersão. Jesus foi batizado por imersão. Está registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 9 e 10. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Jesus Cristo recebendo o Espírito Santo de Deus. Por que devemos ser batizados? Nós vimos já que o batismo bíblico é o por imersão, o mergulhar, imergir nas águas. Mas por que ser batizados? O batismo está diretamente relacionado com a remissão, lavagem e perdão dos pecados. A própria palavra de Deus diz lá em Marcos, capítulo 16, versículo 16, Jesus falando: quem crer, ou seja, quem crer em Jesus Cristo, crer em toda a palavra que está escrita na Bíblia, na aliança cristã, tudo a respeito dele, do seu evangelho, e for batizado, então tem que ser batizado, não basta só crer, tem que ser batizado, será salvo. Mas quem não crer será condenado. Também o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 3, versículos 18 a 22, nos deixou registrado: pois também Cristo sofreu pelos pecados de uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus, ou seja, aquela ponte que nós falamos, né? Jesus Cristo morrendo pelos nossos pecados e a morte dele é o plano de salvação que nos conduz a Deus, desde que creiamos e sejamos batizados para ser salvos. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, lá nos dias de Noé, enquanto a arca era construída, Deus esperando que o povo se arrependesse de sua vida lá no passado, sua vida torta. Nela, apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água, do dilúvio. E isso é representado pelo batismo que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus. É um compromisso que assumimos diante de Deus, de nos arrependermos do pecado, de confessarmos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador e de obedecermos aos seus mandamentos. É o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu aos céus e está à direita de Deus. E a ele estão sujeitos os anjos, autoridades e poderes.
Nestas passagens, as duas que nós tivemos aqui, vemos que o batismo está diretamente relacionado com a salvação eterna, pois sabemos que teremos a morte física, está na Bíblia, no Velho Testamento, o corpo voltará ao pó e o espírito voltará a Deus, para dois destinos, ou a morte eterna ou a salvação eterna. E a salvação se dá através de crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, se arrepender de seus pecados, confessar a Cristo em suas vidas diariamente, tanto em boca quanto em gestos e atitudes, como Senhor e Salvador, se batizando para receber o perdão dos pecados e também o Espírito Santo de Deus habitar em nós. Vamos ver essa passagem mais adiante. Na carta de Paulo aos Romanos, também deixa claro que o batismo está diretamente relacionado com a salvação. Paulo falando aos Romanos, no capítulo 6, versículos 1 a 11. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, ou seja, nós, os que nos batizamos, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados, que fomos a águas e nos imergimos nas águas de batismo, em Cristo Jesus fomos batizados em sua morte? Ou seja, quando nós nos mergulhamos na água do batismo, morremos com Cristo, Cristo morreu na cruz, portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, nós também nós vivamos uma nova vida, ou seja, quando nós saímos das águas, saímos debaixo das águas, nascemos uma nova criatura, ressuscitamos com Cristo, naquela promessa nossa de seguirmos a Jesus Cristo, obedecer seus mandamentos, sermos um discípulo de Cristo. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, ou seja, nós cristãos, quando nos batizamos, aquele velho homem, a vida de pecados, a vida sem seguir a Jesus, seus mandamentos, desobedientes a Deus, nós crucificamos esse velho homem nas águas do batismo, junto com Jesus Cristo na cruz, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Nós cristãos não devemos mais ser escravos do pecado, e sim viver pelo Espírito, não mais pelos desejos da carne. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos também que com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para pecados. Nós cristãos devemos nos considerar mortos para os pecados, mas vivos para Deus em Jesus Cristo. Através do batismo, nos unimos a Cristo em sua morte, sepultamento, ressurreição. Paulo também falando isso aos irmãos em Colossenses, em Colosso, está na carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 12. Isto aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Nós estávamos mortos para o pecado, mortos no pecado, nos batizamos, tivemos pecados perdoados e ressuscitamos uma nova criatura, discípulos de Jesus Cristo, vivendo aqui na terra em obediência a Deus, aos mandamentos de Deus. Somos nova criatura. O batismo simboliza a morte, sepultamento e ressurreição espiritual, para se viver uma nova vida e diferente. Veja o que Jesus disse a Nicodemos, o fariseu Nicodemos, sobre quem entraria no reino de Deus, ou seja, na sua igreja. Em João, Evangelho de João, capítulo 3, versículos 1 a 6, está registrado essa conversa de Jesus Cristo com o fariseu Nicodemos. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo. Sabemos que os sinais miraculosos de Jesus e dos apóstolos teve um propósito
para comprovar que essas pessoas estavam amando de Deus, comprovar a mensagem deles, a mensagem de Jesus Cristo e a mensagem dos apóstolos, que é a sã doutrina de Deus. E quando todas as escrituras foram reveladas, hoje a Bíblia, esses sinais miraculosos não precisaram mais existir. Mas voltando ao texto, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo, se não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode, imagina isso no primeiro século lá, como alguém pode nascer sendo velho, Nicodemos velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Jesus respondeu, né? Digo-lhes a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus, na igreja de Cristo, se não nascer da água e do Espírito. Nós vimos que o reino de Deus foi edificado por Jesus Cristo, que é a sua igreja, não são prédios físicos, não são construções físicas. Reinos são as pessoas que pertencem ao corpo de Cristo, são os discípulos de Cristo. Quando os irmãos se reúnem, ali está reunida a igreja de Deus, o reino de Deus, e ali Jesus Cristo está presente, que é o nosso cabeça. Então ele disse a Nicodemos, lá no primeiro século, que só pode ver o reino de Deus quem nascer da água e do Espírito. O que é nascer da água e do Espírito? Nascer da água e do Espírito se dá no batismo, como ensina o Novo Testamento. Quando nos batizamos, matamos o velho homem na cruz como Cristo morreu, nas águas do batismo, e saímos da água uma nova criatura. Nascemos uma nova criatura, discípulo de Cristo, assumimos um compromisso com Jesus Cristo, com Deus, de obedecer o seu evangelho, seguir a sua verdade, aprender sobre a palavra de Deus. E recebemos o Espírito Santo de Deus habitar em nós. Quando Cristo Jesus morreu, antes de morrer, ele falou aos apóstolos, prometeu aos apóstolos que ele iria para o Pai, mas que deixaria com os apóstolos e com todos aqueles que crerem nele e se batizarem, o Espírito Santo de Deus habitando no seu interior, que seria o conselheiro, que selaria como cristãos, era a garantia da vida eterna. E os cristãos têm o Espírito Santo de Deus habitando nele, que transformam o ser em nova criatura, que nos ajudam no dia a dia a combater os pecados, os desejos, as obras da carne, e a viver pelo Espírito Santo, ter as virtudes do Espírito Santo, e uma delas a santidade. No batismo, nós nos revestimos de Cristo. Paulo falou isso na carta aos Gálatas, no capítulo 3, versículos 26 e 27. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Os cristãos são revestidos de Jesus Cristo. Por isso que aí fora no mundo, Jesus falou que devemos ser luz, como Cristo é luz, puro. Nós devemos ser sal e luz na terra. As pessoas têm que ver nos cristãos Jesus Cristo. Por isso, do compromisso que nós temos de ter uma conduta diferenciada, devemos nos amoldarmos por Jesus Cristo e não pelos padrões deste mundo. O batismo tem a finalidade de receber o perdão dos pecados e o Espírito Santo para morar no seu interior, no interior do cristão. Olha a bênção que foi Deus tão amoroso que deu seu Filho a morrer por nós, já vimos isso, morreu pelos nossos pecados, pois nós merecemos a morte eterna, pois somos pecadores, mas Cristo morreu por nós. Não contente com isso, não só isso ele fez, como depois de Cristo ter morrido, ressurgido, vencido a morte, subiu aos céus, da onde veio desde a criação do mundo, com o Pai, sentou-se à destra de Deus e deixou com os cristãos o Espírito Santo de Deus habitando no interior do cristão. Quando veio a igreja lá em Atos 2, os apóstolos receberam o Espírito Santo de Deus prometido com poder, falando haviam mais de 17 nações na festa de Pentecostes, já vimos isso quando estudamos a igreja bíblica, reunidas para a festa de Pentecostes, os apóstolos, 12 apóstolos reunidos, o 12º apóstolo, Matias, substituiu o Judas Iscariotes, aquele que entregou a Jesus Cristo e depois se suicidou. Então, antes da vinda do Espírito Santo aos apóstolos, foi completado, Matias substituiu o Judas, e quando estavam reunidos os 12 apóstolos no dia de Pentecostes, receberam o Espírito Santo de Deus prometido por Jesus Cristo,
com poder, não só habitar, mas também com poder, pois o poder do Espírito Santo que operou em Jesus Cristo nos seus milagres e sinais, também operaria nos apóstolos, para que as pessoas comprovassem que a mensagem, essa doutrina que os apóstolos estariam ensinando, era inspirada por Deus, através dos milagres, testemunhariam Jesus Cristo. Então, depois disso, Pedro levantou, explicou o que era aquilo, aqueles galileus falando em diversas línguas, patos, medos, romanos, cretenses, várias línguas das nações, línguas compreendíveis, onde o povo ficou abismado, como ouvimos falar de Deus em nossa própria língua materna. Logo, esses galileus, como esses galileus estão falando nossa língua materna? Pedro se levantou, explicou o que aconteceu, o que foi o batismo com o Espírito Santo, com poder para os apóstolos, que era uma profecia já do Velho Testamento. Falou sobre Jesus Cristo, o plano de Deus, que ele deveria vir, sofrer e morrer, e que aqueles que estavam presentes contribuíram para a morte de Jesus Cristo. O povo todo apavorado, arrependido do que fizeram, creram em Jesus Cristo, perguntaram a Pedro: Pai, o que nós podemos fazer agora para corrigir todo o nosso erro? E Pedro respondeu: o que ele respondeu para aquelas nações vale para toda a humanidade hoje, até a volta de Cristo. Isto deve ser a resposta aos cristãos, à humanidade que não é batizada, que não é discípulo de Cristo, que não segue a Cristo, que não segue a doutrina bíblica. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo. Para quê? Para o perdão dos seus pecados e receber a promessa de Deus, o dom do Espírito Santo habitar em vocês. O batismo fez com que faça com que o cristão seja acrescentado ao corpo de Cristo, onde ele é a cabeça, ou seja, acrescentados à igreja do Senhor. Paulo explica direitinho nas suas cartas o que é a igreja. A igreja é comparada a um corpo, onde Cristo é o cabeça e os membros são os membros são os discípulos deste corpo. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja são as pessoas que se reúnem para louvar a Deus, estudar a palavra. Os prédios físicos locais onde a igreja apenas se reúne. A igreja não é o prédio físico, a igreja não são as denominações que os homens colocam lá na igreja, lá. A igreja de Cristo é a igreja de Jesus Cristo edificada por ele no dia de Pentecostes, em Atos 2. Então, Paulo falando que todos aqueles que se batizam, que aceitam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, como nós lemos ali em Atos 2:38, os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas à Igreja de Cristo, ao corpo de Cristo, ao reino de Deus, que conforme Jesus Cristo falou lá a Nicodemos, que ninguém veria a igreja, o reino de Deus, se não nascesse da água e do Espírito e através do batismo. Quando uma pessoa deve ser batizada? Já vimos aqui, vamos rever. Essas passagens são bem claras. Conforme os textos bíblicos, após o início da igreja, em Atos 2, vemos que o batismo era praticado imediatamente a pessoa confessar a fé e o desejo de seguir a Jesus Cristo, ser um discípulo de Cristo. Vejamos algum desses exemplos a seguir. Cerca de 3.000 após ouvirem a pregação do apóstolo Pedro, nós lemos agora, Atos 2:41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Os samaritanos, após ouvirem a pregação de Filipe, lá em Atos capítulo 8, versículo 12. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens quanto mulheres. O etíope eunuco, após ouvir a pregação de Filipe, em Atos 8, versículos 35 a 38, também foi batizado. Então Filipe, começando com aquela passagem da escritura que o eunuco estava lendo de Isaías, anunciou-lhes as boas novas de Jesus, pregou a mensagem de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram ao lugar onde havia água. O eunuco disse: Olhe, aqui a água. Que me impede de ser batizado? Disse Filipe: Você pode, se crê de todo o coração.
Então, para ser batizado tem que crer. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu a ordem ao eunuco para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e o Filipe o batizou. Paulo foi batizado após ouvir a pregação de Ananias, está lá registrado em Atos 9, versículos 17 e 19, e também em Atos 22, versículos 14 e 16. Cornélio e seus parentes e amigos mais íntimos foram batizados após ouvirem a pregação do apóstolo Pedro, em Atos 10, versículos 44 a 48. Lídia foi batizada após ouvir a pregação do apóstolo Paulo, em Atos 16, versículos 13 a 15. O carcereiro, aquele que prendeu Paulo e Silas, e seus familiares em Filipos foram batizados após ouvirem a pregação do apóstolo Paulo e Silas. Está registrado em Atos 16, versículos 29 e 33. Tício, justo, sua família e muitos coríntios foram batizados após ouvirem a pregação de Paulo em Atos 18, versículos 7 a 9, está registrado isso. Em todos esses casos que eu trouxe aqui para essa lição, citados na Bíblia, o batismo dos que ouviram a mensagem sobre Jesus Cristo e creram no Evangelho, deu-se ainda no primeiro contato dos pregadores com seus ouvintes. O que justificaria tamanha urgência para ser batizado logo após ouvir a mensagem sobre Jesus Cristo e seu Evangelho? Por que tanta pressa? Porque sabemos que tem denominações hoje que batizam muito tempo depois da pessoa crer. E na Bíblia diz que todos os exemplos, nós temos que seguir a Bíblia. Todos os exemplos de batismo na Bíblia se dá imediatamente após a pregação da mensagem, a pessoa crer e é batizada. Por que dessa urgência? Talvez a resposta esteja na consideração, à luz da Bíblia, pela Bíblia. Há uma outra pergunta: quando alguém se torna salvo? Quando uma pessoa está salva? Portanto, a urgência do batismo é para tornar uma pessoa salva o mais rápido possível. Nós vimos que a pessoa é salva depois que crer, se arrepender, confessar a Cristo e se batizar para ter o perdão dos pecados e receber o dom do Espírito Santo. O batismo, então, é a condição final para a pessoa ser salva. Por isso, da importância de não só crer, também tem que crer, se arrepender, confessar a Cristo e se batizar. Por isso, da urgência do batismo logo após a pregação da mensagem do Evangelho de Cristo, e se a pessoa acreditar, crer, ela deve ser batizada. A ordem que Jesus deu à pregação inclui o batismo antes dos ensinos fundamentais que ele nos deixou. Nós vamos ver isso no texto de Mateus, porque o jovem cristão, ele crê nas mensagens iniciais sobre Jesus Cristo e depois de crer se batizar, ele deve seguir estudando, lendo a palavra, sendo ensinado a como ser obediente aos mandamentos de Deus. Jesus Cristo disse isso. Está registrado em Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20. Então, Jesus aproximou deles e disse: aproximou-se dos apóstolos antes de partir, antes de subir aos céus. Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão os apóstolos e depois todos os discípulos de Cristo que foram batizados. Essa ordem também é para nós hoje. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os, tem que batizar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois de batizado, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Cristo está conosco até a sua volta e deixou o Espírito Santo de Deus habitando em nós, nos cristãos, nos ajudando nessa nossa missão de pregar o Evangelho de Jesus Cristo, a sã doutrina contida na Bíblia. Vemos nessa passagem que o batismo se dá logo após o cristão crer em Jesus Cristo. E após ser batizado, o cristão será ensinado a como obedecer aos mandamentos de Jesus Cristo. Como deve ser batizado? Quem deve ser batizado? Conforme diz a Bíblia, devem ser batizados todos aqueles que creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Salvador. Atos 2:41 nós vimos que todos que aceitaram a mensagem foram batizados. Atos 8:12, quando Filipe pregou as boas novas em Samaria, aqueles que creram foram batizados. Em Atos também, quando Filipe
falou eunuco, se você crê de todo o coração, pode ser batizado, e foi batizado. Crispo, o chefe de sinagoga, creu no Senhor, creu, ele e toda a sua casa, e dos coríntios ouviram, creram, foram batizados. E quanto às crianças, precisam ou devem ser batizadas? Sabemos que existe uma denominação que batiza crianças. Não há nenhum exemplo na Bíblia de uma criança sendo batizada. Nenhum. Leiam a Bíblia do início ao fim, nenhum exemplo na Bíblia de criança sendo batizada. Jesus ensinou que elas são puras e salvas, crianças. Está lá em Mateus capítulo 18, versículos 1 a 4. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Por que como crianças? As crianças são puras, são santas, não têm pecados, não cresceram, não conhecem o pecado, não conhecem o que é ciúmes, o que é inveja, o que é ira, não conhecem as maldades da carne. Crianças são puras. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Também está registrado em Mateus capítulo 19, versículos 13 e 14. Depois trouxeram crianças a Jesus para que lhes impusesse as mãos e orassem por elas. Mas os discípulos os repreendiam, porque Jesus estava cansado, né? E Jesus disse não, repreendeu eles. Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Então a Bíblia nos ensina que nós, todos adultos cristãos, devemos ser puros e santos como Jesus Cristo é, como Deus é e como as crianças são. Nós vimos que para ser batizado tem que crer em Jesus Cristo, se arrepender de seus pecados, confessar a Cristo como Senhor e Salvador e ser batizado. Uma criança não tem capacidade de crer em Jesus ainda. Ela não tem do que se arrepender, porque ela não tem pecado. Então ela não precisa ser batizada. Quem diz isso? A Bíblia. Jesus Cristo disse isso nessas duas passagens. A Bíblia nos ensina que os filhos não serão punidos pelos pecados do pai. Como essa igreja ensina que as crianças têm que ser batizadas, pois elas herdam os pecados dos pais, não é isso que diz a Bíblia. O profeta Ezequiel deixou registrado no capítulo 18, versículos 19 a 20. Contudo, vocês perguntam, por que o filho não partilha da culpa de seu pai? Uma vez que o filho fez o que é justo e direito e teve o cuidado de obedecer a todos os meus decretos, com certeza viverá. Aquele que pecar é que morrerá. Ou seja, o filho não tem pecado e não pode herdar os pecados dos pais. Cada um responde pelos seus pecados. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça dos justos lhe será acreditada e a impiedade do ímpio lhe será condenada. Cada um responde pelos seus pecados. Uma criança, quando nasce, não é dos pecados do pai, e ela não tem pecado. À medida que ela vai crescendo, vai se tornando pessoa adolescente, adulta, ela vai conhecendo o que é o pecado. Aí sim, depois de tendo conhecimento do bem e do mal, do certo e do errado, a capacidade de compreender quem é Jesus Cristo, o que ele é, o que ele significa, se arrepender, aí sim precisa ser batizado. Quantos batismos existem na Bíblia? Há um só batismo. E se alguém foi batizado, mas não com esse um só batismo, que nós vimos que é o batismo por imersão em água, biblicamente, após fé e arrependimento, após crença em Jesus Cristo, para receber o perdão dos pecados, o Espírito Santo para habitar no cristão, batizado, e ser uma nova criatura. Pode ou deve corrigir isso? Ou seja, quem se batizou de forma errada, que não foi dessa forma, pode ou deve corrigir isso? O que a Bíblia nos diz? Em Atos, nós vemos que quem não se batizou com o batismo de acordo com as orientações da Bíblia, não recebeu o batismo bíblico, orientado após o surgimento da igreja, em Atos 2:38. Portanto, foram batizados de forma correta. Antes de ler a passagem, só para relembrar os cristãos e aqueles que não conhecem a história da Bíblia, Jesus Cristo e o profeta João Batista
vieram batizando o batismo do arrependimento. Jesus e o profeta estavam no ministério anunciando o reino de Deus, a igreja de Cristo que viria. E ela só viria após a morte e ressurreição de Cristo. Então, Jesus, os discípulos, os profetas, os apóstolos estavam preparando toda a humanidade para o arrependimento. Cristo batizava em águas para o arrependimento. Jesus Cristo depois morreu, ressurgiu, como havia prometido aos apóstolos, derramou o Espírito Santo de Deus aos apóstolos com poder. Ali surgiu o batismo para o perdão dos pecados e receber o dom do Espírito Santo. Esse é o batismo bíblico que vai existir até a volta de Cristo. Esse é o batismo que deve ser pregado e anunciado biblicamente a todos hoje, para se arrepender, aqueles que creem em Jesus Cristo, aqueles que crerem, se arrepender e seguir uma vida nova em Cristo Jesus. Então, Paulo encontrou um grupo lá, Atos capítulo 19, versículos 1 a 5, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos, eram 12. Ele lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram, quando foram batizados? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismos vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, esse que eu acabei de falar, o batismo de arrependimento. Responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento, uma preparação para a vinda da igreja de Jesus Cristo, a vinda do Espírito Santo, do reino de Deus. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois nele. Esse batismo de arrependimento estava preparando para a humanidade crer em Jesus Cristo, isto é, em Jesus Cristo. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor. Aí Paulo fez o batismo correto, explicou tudo direitinho o que significava o batismo bíblico. O batismo hoje, o que existe é um único batismo. Conclusão da lição de hoje, amados irmãos, vimos que o batismo é realmente necessário. Tanto que em João, capítulo 3, versículos 1 a 6, Jesus disse a respeito dele para Nicodemos, o fariseu, ao alertar que quem não nascesse da água e do Espírito não entraria no reino de Deus. Hoje serve para toda a humanidade. Quem não nascer da água e do Espírito não conhecerá o reino de Deus. Muitos dizem, né? Muitas igrejas, todos os caminhos que levam a Deus, todos os caminhos são válidos. Não, Jesus disse: eu sou o caminho, eu, Jesus, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai, ninguém. Nenhum desses caminhos que dizem que vai a Deus, essas diversas religiões, ninguém, a não ser por mim. Só chegaremos a Deus através de Jesus Cristo, através do que está contido nas Sagradas Escrituras. Temos que ler a Bíblia, obedecer e seguir somente a Bíblia. Não há mandamentos e doutrinas humanas, ideias de homens, ensinamentos humanos. Que dividiram a religião, fizeram diversas igrejas, e só existe uma igreja, um só Espírito, um só Deus, que é a igreja bíblica, essa que nós estamos falando, estudamos na Bíblia. Jesus deu a ordem aos discípulos, que também é ordem a todos os cristãos, discípulos de Cristo, todos aqueles que se batizaram, contidas em Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16, para que o evangelho fosse pregado a todas as pessoas. Quem crer deverá ser batizado para a obtenção da salvação, e conforme o apóstolo Pedro disse em Atos 2,38, quem crer deve se arrepender de seus pecados, confessar a Cristo como Senhor e Salvador, ser batizado para receber o perdão dos pecados e o Espírito Santo para habitar no seu interior. Jesus ainda disse mais, Mateus capítulo 28, versículos 18 e 20, que os cristãos, após serem batizados, devem ser ensinados sobre a palavra do Senhor e ensinados a obedecê-la. É isso que faz os irmãos quando se reúnem como igreja, independente do local de reunião, casa, praça pública, um prédio. Quando os irmãos se reúnem, ali está a igreja do Senhor, ali está Jesus Cristo. É por isso que a igreja se reúne para ensinar os irmãos a se identificar na palavra, a obedecer às mensagens de Deus. Portanto, esse é o papel da igreja de Cristo, dos membros do corpo de Cristo. Que Deus abençoe a todos, que tenham um excelente dia e brilhante, maravilhosa essa mensagem que Deus nos deixou registrada lá na Bíblia.
Dizes coisas degradantes quando não